Muito bem, boa tarde. Ouvintes, companheiros e companheiras, estamos chegando hoje para falar, mais uma vez do nosso projeto do VZP no século XX. Hoje vamos falar do 23º vídeo, ou seja, nossa 23ª edição. Bem, como é o 23º, nós estamos chegando aos anos 60. A década de 60 foi muito esperada. Quem vivia os anos 50 tinha aquela expectativa dos anos 60 ser maravilhoso, brilhante e muito bom. Na realidade foi. Teve uma revolução musical. A juventude teve várias mudanças. E muita coisa boa, desde 1960, quando iniciou a década, que a gente já observava mudanças. E mais especificamente em Vaz da Palma, a gente entrava para o 3º ano do mandato do prefeito Geraldo Sanguinetti. Ele que havia prometido, na campanha eleitoral, de construir o prédio da escola Joaquim de Paula Ferreira, porque era uma dificuldade danada, só 2 salinhas, e tinha que sempre usar a igreja, usar o galpão da Belmineira, porque não tinha espaço, era uma dificuldade. Por isso, o senhor Geraldo Sanguinetti, na sua campanha eleitoral, ele prometeu Vaz da Palma de, se eleito fosse, construir o prédio da escola Joaquim de Paula Ferreira. Como ele já estava entrando para o seu 3º ano de mandato, ele resolveu fazer uma proposta para o Estado de construir o prédio da escola com seus recursos próprios, construir de seu próprio bolso, e assim foi feito. Eles toparam, ele construiu aquela escola que você conhece, né, da Rua Doutor Antônio, ali perto da creche. Aquela escola foi construída assim, no começo dos anos 60, pelo senhor Geraldo Sanguinetti. Porém, dizem que depois ele foi reembolsado pelo Estado. Mas ele construiu para cumprir a promessa de campanha. Como era um político muito sério, ele resolveu construir de seu próprio bolso. Assim foi o início de Vaz da Palma, nos anos 60. O início dos anos 60 em Vaz da Palma. Vamos trocar a colocação aí, né? Porém, muito bom. Eu lembro, eu adolescente, de meus 16 anos, passando ali, diante da loja de Dete, onde eu ia sempre. Eu ia com o objetivo de ler os jornais, que Dete assinava 4 jornais. 4 jornais, ele assinava o Estado de Minas, o conhecido Estado de Minas, ele assinava o Diário Carioca, que era do Rio de Janeiro, a Folha de São Paulo, olha aí, e o Binônio. Eram 4 jornais. Chegava esse jornal, ele chegava atrasado, chegava assim, mas não tinha importância chegar atrasado, porque a gente não sabia a notícia, então tudo era novidade. Páginas sociais, muita coisa, esporte, notícias de um modo geral, muita coisa boa. Tinha os jornais naquele tempo, claro, o povo lia muito. E eu ia sempre pegar a tradicional carona. Eu tenho um amigo, Quimba Fugêncio, que ele disse que eu estudei numa faculdade chamada Loja de Dete. E assim, ao chegar na porta da loja de Dete, que eu olhei a direção do Banco Mercantil, onde que hoje é o Banco Mercantil, na época não era, é claro, era uma loja. Então, eu vi que surgiu na esquina um grupo de pessoas. Na frente, liderando, puxando o grupo, estava uma senhora. Logo reconhecemos que era Dona Ilka Maria Menezes, ela que esposa de GG e que era uma educadora que desempenhava muito, trabalhava muito em prol da educação.
ela liderava o grupo à esquerda, à direita, melhor dizendo, andava o prefeito, senhor Geraldo Sanguinetti, e à esquerda estava o gerente do banco. Quando eu digo gerente do banco, é porque Vaza da Palma só tinha uma agência bancária. Então, o gerente do banco era a autoridade para chuchu. O gerente do banco mandava soltar e mandava prender. Ou o contrário, né? Prender e soltar. Bom, na época era seu Raimundo Soares, cidadão muito educado, que dedicou muito o período que viveu em Vaza da Palma. Ali, na frente, sob a liderança de Dona Ilka, andava de um lado seu Raimundo do banco e do outro lado o prefeito Geraldo Sanguinetti. A segunda fila vinha o presidente da Câmara, o senhor Pedro Sampaio, mas no meio andava uns dois comerciantes, Vitor Aguiar, que também era vereador, né? E mais para a direita um jovem de terno que não era conhecido em Vaz da Palma. Aí veio a curiosidade, quem é aquele moço, aquele mais novo? Alguém logo deu a notícia, sempre tem alguém que sabe, né? Não, aquele é o médico recém-chegado. Como é que ele chama? Doutor Orion. Doutor Orion era recém-chegado em Vaz da Palma, já integrou neste grupo para criar o ginásio. Por que ginásio? Deixa eu explicar. Porque só tinha curso primário. Você entrar na escola, fazia primeiro, segundo, terceiro e quarto. No quarto, dava uma festa. Entregava o diploma, fazia um baile muito bom e a família do formando fazia a festinha particular. Porém, aquele diploma que ele recebia, ele estava alfabetizado. Mas não tinha curso, era só o curso primário. Então, aqueles que podiam, mandavam os filhos estudar fora. Aqueles que podiam e achavam que era necessário, porque tinha filhos que falavam com o pai, não pai, eu vou para a fazenda, ou outro tipo de coisa, comércio, sei lá o que, para ajudar o senhor, que é muito mais rendoso, eu vou estudar, perder tempo para estudar. E então não era todos os filhos de quem podia que ia estudar, alguns iam. Então, Diamantina, Curvelo, Belo Horizonte, até mesmo Montes Claros, Pirapora, tudo tinha jovens estudando, daqui estudando. E quem não podia ficava só no curso primário. Aí nasceu essa ideia, em Dona Ilka, de criar o curso ginasial. Procuraram, naquela época era tudo separado, procuraram o doutor Luiz de Paula e ele ofereceu toda a ajuda. Aí a primeira coisa era criar a fundação, para a fundação criar a escola, para a escola funcionar sem fins lucrativos. O aluno ia pagar só as despesas, ia pagar pouco, né? E a fundação ia manter o resto. Era assim, era com esse objetivo. Então tinha que primeiro fazer a fundação. E para que aquelas pessoas andavam pelo centro de Vaz da Palma? Eles foram direto à loja de Det, procurar Det e mostrar o Det o que eles estavam querendo. Mostraram que eles estavam querendo criar a Fundação Educacional Luiz de Paula Ferreira, então a FELP. E precisava de quê? Verba, precisava de dinheiro. Então os comerciantes estavam todos contribuindo com a importância que pudesse e quisesse. Det logo contribuiu, assinou uma bela importância, e disse para a Dona Ilka, que liderava, além de eu contribuir, eu quero ser aluno. E fui. Bem, a fundação foi criada, ficou a sede, a princípio, a sede foi aqui em Vaz da Palma, sob a presidência do próprio prefeito Geraldo Sanguinetti. A fundação, então, criou o ginásio, o curso ginasial em Vaz da Palma. Ah, mas é aí o nome do ginásio. Dona Ilka logo deu a sugestão. Vão colocar o nome do ginásio, o nome do presidente da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, que muito fez por Vaz da Palma. Então, quem era o presidente na época era o Dr. Rai, Joseph Rai, um cidadão que veio do Grande-Ducado de Luxemburgo, vinha muita gente do Grande-Ducado, e chegou, é um engenheiro que chegou à presidência da Belgo. Então tá, o ginásio, não era estadual, claro, ginásio Joseph Rai, era só esse nome. Criaram o Joseph Rai. O fazendeiro Nonor Evangelista doou um terreno muito bom,
que é ali onde fica a escola João Monteiro, a escola Emílio de Paula, e ali onde tem aquele campinho que o pessoal chama de campinho da CEMIG, debaixo daquelas alta tensão da CEMIG, tudo aquilo ali foi doado para a FELP. E a FELP usou onde que é o João Monteiro, a escola João Monteiro, não tem uma escola que chama João Monteiro, então ali a FELP usou aquele terreno e mais tarde o próprio ginásio construiu o prédio, com a campanha dos próprios alunos, liderada por José Francisco de Campos, Reinaldo, da Belvedere, Raulindo, advogado Raulindo Gomes. Esses alunos lideraram, Milton Sampaio, Hernando Sampaio e outros, lideraram aquele grupo que construíram aquele prédio. Bom, mas aí o ginásio ganhou o terreno, Dona Ilka lançou a pedra fundamental, convidou o professor Romanelli, escritor Romanelli, renomado em todo o Brasil, veio no lançamento da pedra fundamental, fez um discurso fantástico, muito bom, e aí começou o curso de admissão, que no caso era 1961, levou o resto do ano fazendo a admissão, um grupo enorme de alunos para ingressar no ginásio. Como o ginásio não tinha prédio ainda, funcionou nos galpões da Belga Mineira para começar, e depois teve uma sala emprestada pela Escola Joaquim de Paula Ferreira, no prédio novo, construído por Geraldo Sanguinetti. Então as coisas deram certo. Até que o grupo de alunos, os primeiros alunos que entraram, construíram aonde que é a Escola João Monteiro. Esse grupo de alunos da admissão de 61 terminaram o curso ginasial em 65, um ano de admissão e 4 de ginásio. 8 de dezembro de 1965 aconteceu a formatura. Primeiro, colação de grau no cinema, ali onde que tem uma casa que vende produtos de fazendeiro, aí ao lado uma igreja evangélica, perto da cadeia pública, ali era o Cine Rex. Então ali houve a colação de grau, curso ginasial. 20 alunos formavam naquela oportunidade, 10 homens e 10 mulheres. E logo após, no salão do Social Olímpico Siderúrgica, onde hoje é o Rotary, ali aconteceu o baile de gala, um baile muito bom. É claro que Walter Negão foi, né? E dancei feito gente grande. Lógico, novo na época, 20 para 21 anos. Sabia dançar aí bem, pelo menos isso eu aprendi. Bom, aí o ginásio formou sua primeira turma. Essas alturas, Dona Ilka tinha passado a direção para o Dr. Orion. Quem estava na direção do ginásio na primeira turma era Dr. Orion. Mas entre ele e Dona Ilka teve Petrônio Brás. O Dr. Petrônio, hoje, um advogado renomado, que mora em Montes Claros, apesar da idade, especialista em direitos políticos. O doutor Petrônio, que é nosso colega da Academia de Letras de Vaza da Palma, está muito idoso, mas ainda é considerado um grande advogado. O doutor Petrônio viveu em Vaza da Palma um período bom e chegou a diretor, e depois passou para doutor Ório. Formou, então, em 1965, a primeira turma, nossa primeira turma espetacular formou. Dona Ilka, em seguida, em Continente, ela criou a Escola Normal. A Escola Normal, que é aquela escola que hoje é Emília de Paula, Emília Mendonça de Paula, mas acho que só fala Emília de Paula. Em uma homenagem à mulher de seu Tico e mãe de Dr. Luiz. Então, aqueles alunos que havia formado no ginásio, começou o segundo grau, começou a fazer o curso normal, na escola normal. Então foi uma sequência muito boa, desenvolvida pela senhora Ilka Maria de Menezes, que nos deixou recentemente, né? Nos deixou recentemente, deixando um legado
literário, cultural para Vaz da Palma espetacular. Então, isto tudo aconteceu na década de 60, aquela mesma década da Jovem Guarda, dos Beatles, daquela transformação musical, daquela transformação no cinema, o avanço da televisão no Brasil, tudo isso nos anos 60 muito bom, muito dinâmico. Foi esses mesmos anos 60 que foi muito bom também para a Vaza da Palma, que teve a batuta de Geraldo Sanguinetti nos primeiros 2 anos. Depois, nos outros 2 anos, quem comandou foi... Não, Walter. Teve nos primeiros 2 anos. Depois foi Geraldo Sanguinetti, exatamente. Depois ele passou a bola para João Monteiro. Né? João Monteiro levou a mais 4 anos, até 66, quando ele passou a bola para Massino. Terminou a década de 60. Então, foram prefeito em Vaza da Palma os primeiros 2 anos de 60, os 2 últimos de Geraldo Sanguinetti. Depois entrou João Monteiro, mais 4 anos, aí deu 6. E os últimos 4 anos, Marcino Teles de Castro. Então, amigos, década de 60, início da década de 60, nesse 23º, né, capítulo do VZP no século XX, que a gente vem contando, né? Dei uma pausa maior, mas agora eu estou voltando a embalar para chegar até o ano de 2000, o que a gente conta em trechos, né, a história de Vaz da Palma, para depois, quem sabe, juntando tudo isso, dar alguma coisa. É o nosso objetivo, é o que pretendemos. Então, hoje falamos, né? Falamos desse detalhe. E vai um abraço para todos aqueles que me acompanham nesses vídeos, que ouve, né? Que ouve e que compartilha e que fica com a gente, né? Muito obrigado a todos aqueles que me ajudam, tem uns que dão força tecnicamente. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado e muito obrigado mesmo, amigos. Falamos hoje do início dos anos 60 e mais especificamente do antigo ginásio estadual José Frei, hoje escola estadual, né? Ensino fundamental, muito bom, considerado não é exatamente o melhor, mas está entre os melhores, as melhores escolas estaduais do norte de Minas, entre as melhores e maiores, né? É o José Frei de Vaz da Palma. Eu não sei te dizer quantos alunos, mas é uma super escola. Funciona hoje bem e muito bem dirigida por 2 excelentes professores. Tem mais, é claro, mas 2 é porque eu sei mais o nome, né? Do professor Edmar e do professor Reginaldo, pessoas aí da melhor qualidade. Um grande abraço a todos. Tchau.